Professor Reinaldo Centoducati foi responsável durante 8 anos por comandar a Universidade Federal do Espírito Santo. Não é uma tarefa fácil. Só um exemplo para você entender, espectador. A UFES tem o segundo ou terceiro maior orçamento do Estado. Perde para o próprio Estado, para a Prefeitura de Vitória, e é o terceiro maior orçamento do Estado. Não é isso mesmo, professor? Está aí entre o terceiro, o quarto, tem a Serra também, que aumentou o seu orçamento, sua arrecadação. Então, a UFES está nesse ranking aí, terceiro, quarto orçamento do Estado do Espírito Santo. Já foi, no passado, o segundo. O orçamento da universidade lá no passado era maior, inclusive, da capital, de Vitória. A gente está falando de uma bolada e tanto, né? É muito dinheiro. Dá para se investir com esse dinheiro? A maioria dos recursos, eles são de despesas obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias? Pagamentos de pessoal, ativos e inativos, e o outro conjunto de obrigações que estão associadas a esses quantitativos de servidores da universidade. O que a gestão tem, efetivamente, para custear a instituição e investir pouco mais de 100, 120, 130 milhões de reais. Isso, para uma universidade, uma instituição do tamanho da universidade, tem que fazer muita ginástica para fazer uma administração e observe que as instituições públicas federais de ensino, elas têm bastante eficiência, senão ela não conseguiria cumprir o papel que elas têm cumprido, de formação e de produção de conhecimento. O senhor fez essa ginástica? E como é que foi essa ginástica de economia? Nós buscamos não só captar recursos com parcerias, com o próprio governo do Estado, prefeituras, empresas, tal, e outras instituições, mas também nós fizemos um processo de economia interna ou redução de custos. Algumas das atividades que nós fizemos. Na mais recente, nós implantamos um sistema de geração de energia solar que dá uma economia 45%, 50% do custo do gasto de consumo de energia, por exemplo, do campus de Goianeira, que é o maior campus. Nós fizemos uma parceria com o Governo do Estado, Polícia Militar, Secretaria de Segurança, que geramos uma economia muito significativa na vigilância. Quando eu saí, o contrato que terceirizado estaria em torno de 18 milhões de reais e nós estávamos pagando em torno aí de 8 a 10 milhões. Então você tem uma economia aí de 10 a 8 milhões de reais. Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho, porque esse foi um assunto que ganhou a mídia, né? Essa substituição levou a polícia militar para o dentro do campus, o que não era comum e também foi combatido por alguns segmentos dentro da universidade. Como é que foi resolvido isso? Nós resolvemos, eu fiz as discussões, nós fizemos comissão, mas estava difícil. Nós tivemos que mudar a lei, então nós fizemos um projeto de lei, conversamos à época com o então governador Paulo Artung, ele aceitou encaminhar a lei, mudamos a lei estadual, que permitiu que a universidade entrasse. Depois nós tivemos resistências, aparentemente era só da universidade, não era só da universidade, era também da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar. Eles achavam que ia dar problema, tanto parte da nossa comunidade como alguns setores da Polícia Militar achavam que poderia ter enfrentamento, confronto, desgaste e tal. Eu insisti, achei que seria algo importante, tanto para a universidade, também para a polícia, desde que a gente soubesse trabalhar a questão. Nós montamos um curso específico para a formação desses policiais são policiais da reserva, criamos um manual de operação próprio e fizemos um processo de integração com a comunidade universitária. Eu não vejo nenhum tipo de problema, eu acho que já está pacificada essa Acho questão. Que pelo contrário, né? A gente via quase todos os dias assalto, até tentativa de estupro dentro do campus, isso acabou. Zerou. Praticamente zerou. Ninguém fala que zera, porque... São muitas entradas que a UFES tem, né? Porque tem que entender o seguinte, o campus, todos os nossos campos, eles são extensões das cidades em que eles estão. Então, o problema que você tem na cidade é um problema que você tem. Ele não está isolado, ele não é algo que flutua em cima. Mesmo que tenha essa imagem, que a instituição universitária é uma instituição um pouco apartada, afastada, mas isso não é verdade. Ela é integrada porque geograficamente ela está inserida
dentro da universidade. O senhor tocou em outro ponto fundamental. Conversar com quem entende é bom por causa disso. Essa integração sociedade-UFES, ela é real, ela acontece, é assim, porque como eu formei na UFES, fiz comunicação social na UFES, quando você se afasta um pouco da universidade, você acaba se afastando também dos programas sociais que lá existem. Eles estão sendo tocados e quais são as áreas que hoje mais acolhem a comunidade ali dentro? Porque, por exemplo, por que a UFES não tem, ou se tem, desculpa a minha ignorância, um curso de matemática e português voltado para a comunidade, já que são as principais deficiências dos nossos alunos do ensino médio, por exemplo? Olha bem, a universidade, a relação da universidade com a sociedade, ele é feito pelos chamados, pelos projetos e programas de extensão. Então, eu falo para você, quando nós saímos, a universidade ela tinha relação e programas com praticamente todos os municípios do estado do Espírito Santo, certo? Nós temos talvez um dos programas que são um dos programas mais antigos de extensão, talvez até da Universidade Brasileira, que perdura até hoje, que é aquele projeto que é o projeto de tratamento de câncer de pele, principalmente de pomeranos, tal. Então, é algo que a universidade vai à região, faz pequena cirurgia, dá atenção, orientações. Nós temos projetos de inclusão social que permite que outros setores da sociedade entrem no processo de inclusão social. Tem vários tipos, tem programas para a terceira idade. Nós temos mais de 1.000 programas. Quando eu saí tinha mais, deve ter mais ainda, deve ter uns 1.500, 1.600 programas de extensão da universidade. Eu acho que um problema nosso, a nossa deficiência é não divulgar. É não saber fazer essa comunicação e mostrar. Observe, quando nós tivemos aquelas enchentes, a UFES criou um projeto que virou um programa, UFES Solidária. O que nós fizemos? Fizemos arrecadações de alimentos, de roupas, tal, e que depois distribuímos através da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, nós distribuímos para vários municípios. Então, na época, lembra aquela época da febre amarela, começou inclusive a morrer muitos macaquinhos, tal, e depois nós entramos no processo a UFES foi um polo, um posto de vacinação. Entramos nesse processo de vacinação. E vários outros tipos de medidas, estou falando mais na saúde, que ela é muito importante. O pessoal lá da saúde ainda, da fisiologia cardiovascular, lembra do chamado Projeto Mônica e tal, e outros projetos que até hoje estão acompanhando as pessoas da comunidade e analisando, tá, acompanhando toda a trajetória dela para fazer estudos que possam identificar e descobrir evoluções desse processo para você desenvolver novas técnicas de tratamento. A UFES tem dezenas, milhares de programas. Tem até programa de dança para a terceira idade. É isso, mas talvez a gente não consiga... não tem ainda uma coisa de mostrar isso, de divulgar. E não é só a UF, não, tá? Isso é de todas as universidades brasileiras. Eu curso ali no IFES e eu percebo isso também. E tem vários cursos também de extensão. E com o ensino à distância, antes dos chamados no DEAD e os CREADs, que seriam os centros de ensino à distância e o núcleo, e agora com os polos, que aí os polos são da Universidade Aberta do Brasil, a UF desenvolve atividade lá, o IFES também desenvolve, e outras universidades também podem desenvolver, nós também espalhamos, interiorizamos o ensino superior. E muitos desses que você colocou, muitas dessas atividades estão associadas aos chamados cursos de especialização ou cursos de extensão, que também são dados pela universidade nos polos ou aqui na própria universidade. Professor, vamos dar uma caminhada na nossa conversa, vamos sair um pouquinho de administração, vamos adentrar o campo da política. Recentemente, 2 deputados federais entraram numa polêmica querendo levar a independência, digamos assim, de 2 campos, de 2 campos, né? Aqui no Espírito Santo, um deles é Alegre, eu acho o outro que é Jerônimo Monteiro, se eu não me engano. Seria São Mateus. São Mateus, desculpa. Alegre e São Mateus teriam uma administração independente da administração central. O senhor é a favor disso? Olha bem, nós temos que ver... Eu não vou falar aqui, e eu acho que ninguém em sã consciência vai falar que você é contrário a outras universidades que poderiam servir o Estado do Espírito Santo, que inclusive podem nascer da própria UFES. Da própria UFES.
É igual você constituir a família. Você constitui a família, você tem seus filhos, você tem suas filhas e tal. Você quer que eles cresçam, que eles floresçam e depois constituir novas famílias. Então, a estrutura de Alegre, estudo de São Mateus e outra estrutura é como se fossem filhos da universidade, nasceram com a universidade e pode criar uma independência e constituir novas famílias, construir novas universidades, que seja forte, isso, aquilo. Só que nós vimos que isso, na realidade, era apenas vamos supor assim, uma propaganda política. Você não tem, hoje, condição de manter os funcionamentos das nossas instituições como deveriam ser, isso é os orçamentos, se você, para ter ideia, o orçamento de capital da nossa universidade, se você pega lá, das universidades todas, se você pega 2014, o orçamento de 2014, 2015 para investimento, que são recursos de capital, recursos para construir prédio, para comprar equipamento, o que se você tinha 100 lá, hoje você tem 10. Então você teve uma perda de 90%. 90%. O custeio, que é o recurso que você usa para pagar energia, pagar, contratar terceirizado, despesa de restaurante universitário e tal, o que se era 100, hoje está em 80. Isso é nominal, sem correção, sem você. E olha, além dessa perda nominal, você ainda tem a perda da correção, da inflação. Então, aquilo, olha quanto de eficiência ou de algum tipo de estrangulamento as universidades estão passando, só com essa redução de coisas. Como é que você vai pensar? Você vai criar novas universidades, a partir da UFS, você vai criar uma nova universidade, que só com a estrutura de gestão, você vai consumir todos esses recursos, principalmente porque você tem a chamada emenda 95, que congelou praticamente os gastos, os repassos de recursos, e, mais ainda, a elaboração do orçamento das instituições. Você não tem margem na atual legislação brasileira, daí a importância, a necessidade importante que um próximo governo ele coloque na ordem do dia a extinção, a revogação da emenda 95, porque a emenda 95 ela só serviu para duas coisas: cortar orçamento, principalmente da educação e da saúde. Essa é uma falácia para dizer que a emenda 95 deu uma garantia e que você vai poder equilibrar as finanças. Não dá equilibrado, mas olha todos os governos, desde o próprio governo Temer, que implantou a emenda 95, que todos os anos desse atual governo, todos eles furaram a emenda 95 através de medidas e disposições extraordinárias e emergenciais, para furar. Então é uma falácia. O atual governo, o senhor tocou nele várias vezes, o atual governo chegou a dizer que as universidades viviam em, abre aspas, balbúrdia. Havia balbúrdia na UFES na época que o senhor era reitor? Não, esse governo é um governo da destruição. Tá? É um governo que quer criar o caos nas instituições. Então, se a gente analisar o que está por trás, inclusive da questão ideológica, da questão política, que está por trás da sustentação a esse tipo de política, você vai ver que, inclusive pelas propagandas, é como se as instituições do Estado brasileiro, na realidade, se você pegar lá, quando eles fazem a crítica do chamado globalismo, que eles nem entendem o que é isso, eles fazem essa crítica, eles colocam como se as instituições estivessem tomadas, né, pelos socialistas, pelos comunistas, elas estão tomadas por isso. Então, para você poder resolver essa questão, você tem que destruir essa instituição e construir uma nova instituição. Então, é isso que está por trás dos ataques constantes. Então, é um ataque, e um ataque é um negócio interessante, é um ataque à universidade, é um ataque à educação de uma forma generalizada, é um ataque ao aluno, inclusive, chamando ele de drogado, de usuário, né? Uma coisa assim. Então eles fazem, daí inventam um monte de história, um monte disso, que como se tivesse, aí acusaram que tinha uma produção de drogas sintéticas nos laboratórios de química da UFMG, mostrou que não tinha nada a ver com isso, que na UNB tinha plantações disso, não sei o que lá, não tinha nada. O reitor chegou ao suicídio, né? Esse foi o reitor de Santa Catarina. Foi um negócio muito complicado, que é uma outra prática que eu entendo nociva do ponto de vista da forma de que foi feita, do tipo de comportamento, que é, num certo sentido, um aparelhamento político e ideológico de parte das instituições para servir a interesses corporativos ou interesses políticos.
que era um caso que estava associado aí à questão da Lava Jato, e agora está começando a vir à tona. Estou falando que não tem que se combater as corrupções, mas você tem que fazer os combates dentro de uma sistemática e do ordenamento jurídico que você tem. Você não pode fazer qualquer coisa e tudo para fazer isso. O que acontece quando você faz isso? Você desestrutura as instituições, você desmoraliza as instituições, você desclassifica as instituições. Então, cada corrente, cada parte daquela corporação que se julga e coloca para ele como dono da verdade, ele faz aquilo que ele quer. E isso foi feito na acusação ao nosso reitor lá, Canceler, como se tivesse feito um desvio de recursos, um negócio que ele nem era reitor, através de uma diferença que existiu entre a gestão dele e o setor. O nome dele lá, eles deram um nome diferente. Nós temos aqui a nossa auditoria, que inclusive, mas eles criaram tipo uma corregedoria. Então, e foi nomeado para essa corregedoria um profissional lá, um membro lá da CGU. E esse, tudo que está colocando, ele queria fazer do jeito dele, da forma dele e tal, mas ele é um cara que está dentro da estrutura da coisa. E o reitor é o gestor máximo. Inclusive, qualquer punição que ele vai fazer é o gestor. Então, criou-se um conflito e, a partir desse conflito, surgiu um conjunto de denúncias jogando denúncia para tudo quanto é lado, para o Ministério Público, no MEC, na CGU, no TCU, na Polícia Federal, contra o reitor Canceler. E chegou a situação que chegou. Ele não teve, olha bem, um reitor, do jeito que ele foi pego na sua casa, levado, humilhado, entendeu? Sumário, né? Um negócio humilhado, e foi colocado numa prisão, que teve que ser despido, foi agredido do ponto de vista, inclusive, da sua integridade e moralmente. Isso aí, ele foi humilhado, o cara que foi humilhado. E depois, ele é colocado tipo em prisão domiciliar e proibiu ele entrar na universidade, atender seus alunos. Isso aqui, e ele era um profissional de direito. Aí entra na cabeça de uma pessoa, eu formei essas pessoas todas. Absurdo. Aí o que acontece? Ele não aguentou essa humilhação. E qual é a conclusão que chegou do inquérito? Nada. Inocente. Agora, professor, é isso que nós uma pergunta capciosa para o senhor. 8 anos à frente de uma instituição com orçamento milionário, algum indício de irresponsabilidade na gestão do senhor fiscal? Nenhum chamamento? Até agora nós não tivemos nenhum tipo. Não estou falando que nós não já tivemos, por exemplo, com o fechamento da Fundação Ceciliana Beira-Meio, você vê que não deu coisa. Mas Tribunal de Contas faz análise, multa gestor, você vai recorrer, faz os processos. Nossa, inclusive eu tive alguns processos, os processos foram na justiça, até agora eu ganhei todos. Entendeu? Todos os processos que foram. E foi processo, assim, talvez por má entendimento ou de alguma luta política que existia em outro espaço que sobrou a nós. O primeiro foi o de Uberlândia, que foi uma briga política de Uberlândia, e a UFS prestou um serviço para a Prefeitura de Uberlândia. E a UFS foi contratada. A UFS foi contratada porque a Prefeitura alegaram que a UFS foi parceira em burlar algo que a Prefeitura de lá deveria fazer, que era uma licitação. Mas, se tivesse feito a licitação, como eu falei na minha defesa, a UFS não podia participar. A UFS não é uma instituição, não é uma organização que participa de licitação. Mas ela pode ser contratada porque ela, inclusive, é instituição pública, e todos os recursos que entram no Caixa da União e é todo fiscalizado. E como nós já fizemos vários contratos com o governo do Estado aqui, com várias prefeituras, inclusive com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, já fizemos vários tipos de convênio, de contrato, que a universidade prestou serviço para ele. Nada disso aconteceu. Teve aquele problema lá, nós fomos acusados. Saiu, inclusive, na imprensa aqui e tal. Só que depois não saiu, que foi dissolvido. Absolvido. Professor, vamos adiantar mais ainda. Soube, o passarinho me contou que o senhor é pré-candidato. Ainda não se sabe ao cargo, ou já se sabe? Qual é a situação política do senhor hoje, professor Reinaldo Centro do Cate? Essa tem uma pequena história, tá? Tem uma pequena história, vou contar aqui, eu sei que o tempo é curto. Depois que eu
todo mundo sabe, e pelo que eu já escrevi, pelo que eu já me manifestei, eu tenho críticas severas àquilo que está hoje, esse projeto que está hoje governando o país. Para mim é um governo extremamente autoritário, coloca em risco a democracia, e eu expressei minha opinião em vários documentos que eu tornei público, fazendo análise dos riscos que eu entendia que a sociedade brasileira está correndo, tanto do ponto de vista de perda de um conjunto de conquistas, tanto de vista em relação à própria gestão da economia, que eu acho que é um desastre, e também em relação à democracia. E várias vezes isso foi expresso, inclusive, pelo próprio governo, pelos seus representantes, de que era melhor na ditadura, que era favorável à tortura, que precisava fechar o STF, que precisava fazer isso, que precisava fazer aquilo, precisava matar mais gente, que a ditadura matou muito poucas pessoas, tivesse matado mais, não estaria. Então, é um governo que tem algo, pelo menos, no que se externa e no exemplo, na sua prática, coloca em risco, eu acho, a estabilidade e a democracia brasileira. Então, fiz várias coisas, viemos naquela época da eleição municipal e fui, então, provocado, tal, vou dizer assim, por várias pessoas, amigos, tal, para a gente participar desse processo. E nós, então, criamos um grupo e resolvemos nos manifestar através de posições nossas e manifestações e textos que escrevemos, publicamos, principalmente nas redes sociais, e que a gente defendeu. Em Vitória apoiamos o COSE, em Vila Velha apoiamos o Max Filho, e em Cariacica apoiamos a Célia. Saiu o resultado da eleição, deu o que deu, o resultado é esse, tem que se respeitar o resultado, nós estamos na democracia e defendemos a democracia. Isso para mim estava mais ou menos acabando por aí. Antes do meio do ano passado, novamente recebi vários amigos, tal, que acho que já estão até generosos demais, falaram, acho que seria bom que você entrasse também, se colocasse à disposição na vida política aí, vai ter eleição, vai ter isso e tal. Conversa vai, conversa bem, falei, tudo bem, vamos ver como é que ele pode fazer isso. Eu não quero, não tenho disposição de entrar nessas brigas partidárias, das formas que são feitas, tal, não estou nesse métier, então, mas eu tenho uma história, a minha história lá nasceu lá na questão política partidária, na construção do PT, eu participei e tal, então vou conversar com algumas pessoas. Aí procurei várias lideranças do PT e coloquei sabendo que o PT tem as tendências, tem os campos, tem as correntes e tal, e que eles têm que fazer os seus ajustes, seus acordos e tal, suas disputas internas, eu coloquei o meu nome à disposição para ver como que o partido poderia utilizá-lo, porque o meu objetivo principal é fazer uma luta política em que você amplie um arco de aliança para dar as garantias da democracia no país, para que isso não retroceda e que você garanta. E para garantir isso, na minha avaliação, você tem que derrotar esse projeto. Porque se esse projeto, com um novo mandato, aí vai entrar diretamente nas mudanças das legislações, diz aquele outro, como você está vendo que está acontecendo em outras partes do mundo e como está sendo feito, inclusive, por dentro da institucionalidade, que criando regimes autoritários e de forte cunho nazi-fascista, neo-nazi-fascista. Então, essa era uma coisa. Conversei com o pessoal do PT, tal, converso com um, converso com o outro, tal. Aí viu-se que a melhor possibilidade minha talvez seria num cargo majoritário, porque abriria um palanque que ainda não estava explícito e parece que ainda não está, agora vai estar porque tem o Contarato, para a defesa da candidatura do Lula, que era uma avaliação que eu tinha, que era aquele que poderia fazer a unificação das forças para fazer o enfrentamento e ganhar a eleição agora em 2022. Professor, ex-governador Geraldo Alckmin assinou hoje com o PSB. Provavelmente ele seja vice de Lula. Sim. Isso não inviabiliza a candidatura do Contarato no Estado? Não, sabemos, porque observa o seguinte, estava se negociando uma federação. A federação, se você negocia a federação funciona como um partido. E se o PSB estivesse dentro da federação, certamente, a candidatura, muito provavelmente, se o atual governador, que é do PSB,
for ser candidato, ele seria o candidato, porque a federação assim o faria. Como o PSB está fora da federação, você tem a coligação majoritária para a presidência da República. Está aberto aos estados ter coligação ou não ter coligação. Para mim, eu considero que está aberto. Essa possibilidade está aberta. Mesmo porque, em passado recente, o próprio governador deu sinalizações estou falando não dessa última que ele deu. Anteriormente deu que não tinha, e na eleição passada também já deu, que não tinha interesse de ter aliança com o Partido dos Trabalhadores no nosso estado. Então, na avaliação política dele, ele tem que fazer outro tipo de aliança para que o projeto dele se desenvolva. E essas alianças não contariam o PT nessas alianças. Então, pode ter ou não. Eu acredito que existe um ambiente favorável e importante para o Contarato encabeçar um projeto que seja, inclusive, um projeto diferente e com outras alternativas àquelas das políticas de gestão do Estado nos últimos anos. Professor, aqui não vai nenhuma crítica pessoal, mas Coser, petista, foi derrotado nas urnas na municipal por um projeto conservador, né, que é o atual prefeito de Vitória. Jaqueline foi derrotada nas urnas também por um projeto, inclusive, de segundo turno, que foi o Manato, né, conservador. Por que o Contarato seria o próximo governador? Eu não estou falando que o Contarato seria o novo governador, mas se você não ousa, se você não apresenta um projeto para a sociedade, se você não oferece alternativas, você não sai do lugar. Se nós temos o projeto, o nosso projeto é diferente, mesmo que em determinadas conjunturas ele seja minoritário, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser implantado. Eu não estou falando que não tenha que ter e que não seja importante construir alianças. Você pode construir essas alianças, mas se essas alianças não são viáveis, é importante que se apresente o seu projeto. Se você pegar a história do próprio Partido dos Trabalhadores, no seu nascimento lá, no final dos 70, no início de 90, inclusive com uma prática de construção partidária, que colocava, inclusive, o PT como um partido sectário, como um partido isso, como um partido hegemonista, como um partido que não se aliava, ele optou por um processo de construção dele, e na primeira eleição que ele foi, acho que ele teve 5 mil votos, que foi o Perli, inclusive, candidato a governador, e o que o PT, no próprio estado e no Brasil, conquistou? Por que ele conquistou? Porque ele teve a ousadia de se apresentar para a sociedade, ele construiu um projeto, ele conseguiu integrar-se, conseguiu ganhar apoio, ganhou um governo do estado aqui com o Vitor Buarque, ganhou prefeituras aqui com o Vitor, ganhou com o João, ganhou Cariacica, ganhou Colatina, ganhou Cachoeiro. Então o Partido dos Trabalhadores ele teve uma história de presença e de gestão, inclusive que marcaram esses municípios e o estado. Inclusive, são pontos, né, de desenvolvimento e que, se você pegar a Prefeitura de Vitória, gestões anteriores, e depois do Vitor, e a sequência com Paulo, com Luiz Paulo, com João e tal, olha que foi um processo que eu acho importante, porque foram gestores que tinham um nível de responsabilidade de entender que aquilo que está bom você mantém, aquilo que precisa ser melhorado você melhora, e aquilo que você tem que ser inovado você inova, você cria um processo de crescimento, de consolidação e de alternativa para dias melhores. Então, o Partido dos Trabalhadores se sinaliza fortemente que aquele que poderia estar dentro da sua proximidade, por causa do arco de aliança nacional, não o quer, ele tem que se construir, ele tem que se apresentar, ele tem que enfrentar. E eu acho que a conjuntura de 2022 e a luta política que vai se travar vai abrir um campo fundamental e importante. Observe que não é só o PT que está vendo isso. Vários outros setores, inclusive, estão se organizando e estão se apresentar como um outro projeto diferente daquele projeto que está sendo... Então, são alternativas. Se você não apresentar essa alternativa, se você não insistir nela, se você não for resiliente, você não vai ter o futuro. Estamos caminhando para o final, professor. 2 últimas perguntas que eu quero fazer. A primeira, o senhor vai ter uma disputa interna dentro do próprio partido para viabilizar o seu nome, né? A própria ex-candidata à prefeitura de Cariacica teve 23 mil votos, foi uma votação esplêndida, já que o vencedor teve 25, né? Que é o Clério Sampaio. Ela é uma forte candidata, professora, querida em Cariacica, já sai de lá com um caminhão de votos. Como é que vai ser essa disputa interna? Vai ser amistosa? Olha bem,
como meu nome está colocado, eu não estou me colocando para derrotar fulano ou derrotar ciclano. Eu estou me colocando para construir um projeto. Então, nós vamos, na disputa interna, na discussão interna, nas avaliações internas, nós vamos tentar ver qual aquele que pode proporcionar uma síntese melhor para os objetivos dessa conjuntura. É claro, ela é uma pessoa valorosa, está aí no partido, tem desenvolvido um conjunto de atividades, tal, e dado suada a camisa, dada a sua inteligência, o seu esforço, o seu trabalho para o Partido dos Trabalhadores, tem essa importante representatividade que, inclusive, nós, como eu coloquei aqui, fizemos, e ela é uma pessoa reconhecida. O partido vai ter que analisar quem pode representar mais, numa determinada conjuntura, uma luta política e um processo de agregação, entendeu? Não sei aonde o partido vai escolher. Eu me apresentei, organizei um conjunto, estamos organizando um conjunto de movimentos, estamos agregando já um conjunto de pessoas, temos várias pessoas que já voluntariamente já se colocaram dentro da nossa possibilidade. Estamos fazendo muitos debates, trabalhando, mas a relação vai ser uma relação de relação fraterna, dentro da nossa amizade, dentro do nosso respeito, e o partido identifica. Se achar que a Célia tem capacidade e condições de melhor representar na disputa, que escolha ela. Se achar que sou eu, a escolha é a mim. Mas, inclusive, tem outros. O Genivaldo, que já foi deputado estadual, já foi vereador. Colatina. Colatina também colocou. Genivaldo, meu amigo. Com todas as credenciais para pleitear e tal. Agora, professor, para encerrar mesmo, o senhor tem um minuto e um pouquinho, meu diretor de cena já está ali, brigando comigo. Por que o capixaba deve votar em Reinaldo Centro Ducati para senador? Eu não sou candidato ainda, não vou poder fazer campanha e pedir voto aqui, porque, inclusive, estaria infringindo a legislação brasileira. Eu respeito a legislação brasileira. Eu estou falando o seguinte: meu nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores e das alianças que ele construir para analisar e verificar se pode colocar contar comigo para representar um projeto político. Tenho experiências, né? Fui um gestor da universidade, sou um professor, sou relativamente conhecido. Eu acho que tenho uma capacidade de fazer, de ser um interlocutor, não só interlocutor, mas ser uma pessoa que representa e defenda esse novo projeto para a nossa sociedade. E nós temos muitas experiências que eu acho que se casam muito com aquilo que eu penso, que eu acho que o Partido do Trabalhadores está pensando, que são umas políticas sociais que ampliam a possibilidade de inclusão. E nós desenvolvemos muito isso dentro da nossa universidade. Desde a instituição da reserva de vaga nossa, que foi anterior à da atual reserva de vagas, né, que é chamada a Lei de Cotas, que foi instituída no governo Dilma, das políticas que fizemos para não só receber esses alunos, para que eles permanecessem dentro da universidade e que, ao final, concluísse e retornasse para a sociedade aquilo que neles foi investido, uma experiência de gestão que nós tivemos como reitor, que tive que fazer interlocução, e fiz isso sem nenhum tipo de problema, com todas as colorações político-partidárias. As interlocuções que eu fiz no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia, que fiz no Congresso Nacional. Depois também fui presidente da Andifes, que é a Associação de Todos os Reitores. Também fiz um conjunto de articulações. E foi o reitor que estava na presidente da Andifes, que recebeu o primeiro ministro, o primeiro ministro e o segundo ministro desse atual governo, com todos esses problemas. E nós não deixamos de marcar audiência e de conversar, tanto com velhos como com... Diálogo é a base. Fomos lá nos apresentar, discutirmos e nos colocar como instituições do Estado e da sociedade brasileira, que temos obrigações e que queríamos conhecer quais os projetos que eles tinham para a educação brasileira, para
a educação universitária brasileira e que nos colocarmos para fazer análise e discutir e dar as nossas contribuições, inclusive fazendo as críticas que achassem que fossem pertinentes. E isso é, por quê? Porque nós estamos aqui, nós somos servidores públicos, e eu acho que o político tem que se colocar como servidor público, ele tem que ser uma pessoa que esteja disposta a dar o seu trabalho, a sua energia, para servir a sociedade. É isso que eu estou me colocando. Eu tenho uma experiência. Eu fui servidor público desde o primeiro momento que eu ingressei na universidade, que foi o meu primeiro emprego formal. Claro, como estudante tinha que ganhar um dinheirinho, então dava aulas particulares, esse negócio e tal. Mas o primeiro emprego formal foi como professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Toda a minha trajetória foi como servidor público. Então, eu acho que poderei, se a isso me for delegado e a isso me for confiado, dar o que eu tiver, o melhor de mim, para bem representar esse projeto e lá à frente a gente respirar aliviado que a vitória foi conquistada. Esse governo sai em 1º de janeiro de 2023. É esse o meu objetivo, que em 1º de janeiro de 2023 nós tenhamos um novo governo para esse país e que isso seja apenas uma tormenta, uma nuvem e uma névoa que encobriu por pouco tempo o nosso país. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.